Bom, o que fazer, né? É a pergunta. Primeiro, acho que reiterar um pouco, acho que é quase uma obrigação institucional, que dentro dos limites, contradições, possibilidades de um cenário internacional de guerras, de disputas geopolíticas, de fragmentação econômica, de desconfianças, de rivalidades, e bastante complicado, que foi agravado pelo conflito, pela matança no Oriente Médio, na Palestina e no Sudão e em outras regiões. O Brasil, na presidência do G20, conseguiu fazer entregas importantes, conseguiu avançar em alguns tópicos como a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, como a reforma dos bancos, como uma avaliação de como está o cenário da dívida dos países mais pobres, reforma dos fundos climáticos e uma série de outros pontos. Acho que eu tenho uma obrigação institucional de fazer esse ponto aqui, de que diante de um cenário devastador e com pessimismo que eu compartilho com todos vocês, nós conseguimos, como Brasil, com a nossa capacidade de articulação, com a nossa capacidade de diálogo, sob a liderança do presidente Lula, com uma boa participação do ministro Fernando Haddad e do chanceler Mauro Vieira, nós conseguimos alguns avanços insuficientes, é óbvio, diante de tudo que nós estamos discutindo aqui, mas importantes de todo modo. Nós não podemos também perder o senso do possível. O segundo ponto, eu queria destacar o que o nosso colega acabou de falar, da absence of imagination. Eu comentei um pouco aqui que as questões mais amplas, no fundo, dependem de uma discussão do próprio sistema político e econômico em que nós estamos. E nesse sentido, eu queria destacar, na minha opinião, a opinião do Antônio, da importância de nós termos novas coalizões políticas, novas narrativas, novas lideranças, reencantar as pessoas diante da possibilidade de projetos comuns, coletivos. Eu acho que redes sociais e novas tecnologias têm um papel bastante prejudicial nesse sentido, ao fragmentarem as novas formas do mercado de trabalho. Elas criam desafios muito importantes, mas eu acho possível superá-los com imaginação, com liderança, com construção, com desprendimento das lideranças políticas, da sociedade civil, dos ativistas, das pessoas com compromisso e um desejo de uma coletividade menos desigual, né, menos injusta. Um terceiro ponto que foi falado aqui, teve um relatório aqui que foi divulgado, é a necessidade de fazer investimentos em tecnologias verdes ou sustentáveis. Aí o termo, deixo aí com os especialistas, uma industrialização verde, novos investimentos em tecnologias que tenham como centro essa questão da sustentabilidade, de não esgotar os recursos naturais, com custos altíssimos, com benefícios individuais e custos altíssimos para a coletividade, né? Acho que esse é um terceiro ponto. O quarto ponto que eu colocaria é reforçar mecanismos de proteção social. Mecanismo de proteção social, retirar as pessoas da fome e da miséria extrema. Isso está diante, essa possibilidade, ela existe diante de nós. Nós temos os meios, temos os recursos, e você, dando o mínimo para as pessoas, elas vão poder se libertar, inclusive, de ideias e narrativas e de influências políticas aí que as aprisionam sob muitas maneiras. E, por fim, como financiar isso, né? Eu acho que o Brasil tem levantado pontos importantes. Primeiro, a taxação dos bilionários, não precisa ficar restrita aos bilionários, né? Você pode descer isso aí para milionários. Enfim, o sentido geral disso é uma tributação mais justa e progressiva. Aqueles que mais recebem, que acumulam uma fortuna desproporcional ao seu trabalho, ao seu mérito, à sua capacidade, precisam contribuir muito mais com o bem-estar da coletividade. Se eu não me engano, ela, na apresentação dela, apresentou alguns números nesse sentido do gasto da emissão de carbono do 1%, da riqueza acumulada, acho que ele apresentou, da riqueza acumulada na cadeia de petróleo por uma pequena parcela da população. Os números estão todos aí diante de nós, o que você precisa é de mobilização política. E, primeiro, na tributação mais justa e progressiva, isso também inclui a questão dos gastos tributários, né, dos subsídios, das isenções, dos incentivos. Saiu um estudo recente que, poxa, o orçamento do Brasil para a educação é 100 e poucos bilhões, para a saúde é 100 e poucos bilhões. Nós temos um gasto com juros que é 600, 700 bilhões de reais, que beneficia uma parcela, grosso modo, ínfima da população. E nós temos esses benefícios fiscais, essas isenções, que também são centenas de bilhões. Então,
estou trazendo um pouco mais para o caso do Brasil, mas os números estão aí, a distribuição desigual está aí, com força política, com articulação, eu acho que é possível a gente estabelecer uma base um pouco para algo um pouco melhor. Nós aqui agora novamente como governo brasileiro estamos fazendo essa luta, uma luta transparente aí diante da sociedade brasileira e do mundo, mas que é muito difícil porque esses interesses econômicos estão sobre-representados nas instituições políticas, não só do Brasil, mas dos outros países. Então é isso, Marcos.